Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fraude contra credores. Está lá estampado no artigo 158 e seguintes do Código Civil. A fraude contra credores é uma causa de anulação do negócio jurídico. Ela é diferente dos demais vícios do consentimento, tanto é que ela é um vício social. Os vícios do consentimento, que é o erro, dolo, a coação, estado de perigo e a lesão, influenciam a vontade do sujeito, de modo que a sua declaração sai viciada. Aqui na fraude contra credores, não. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. O sujeito ele tem noção daquilo que ele alcançará com a sua declaração de vontade. Ok? Tudo bem? Por isso é um vício social ao lado da simulação. Mas não confunda com ela, porque a simulação é causa de nulidade absoluta nos termos do 167 do Código Civil, enquanto que a fraude contra credores é uma causa de nulidade relativa. Pessoal, por que existe a fraude contra credores? Ela existe porque, segundo a dicção do artigo 391 do Código Civil, o devedor responde com o seu patrimônio pelas obrigações contraídas aqui no sistema vigente. Então ele não responde com a sua pessoa, ele não responde com parte do seu corpo, com a sua vida, com os seus filhos, como em milênios passados assim acontecia. Atualmente ele responde com o patrimônio. O problema é que muitas das vezes o devedor ele contrai dívidas e ele não paga. E quando chega o tempo de pagar, ele começa a praticar atos de esvaziamento do seu patrimônio, reduzindo-se à insolvência. Insolvência nada mais é do que quando a massa patrimonial se torna minúscula, pequenininha, frente às suas obrigações. O que ele tem para pagar é muito maior do que ele de fato possui para pagar. Pessoal, é quando os seus passivos superam o seu ativo. Quem sabe de fluxo de caixa sabe o que eu estou falando. Mas enfim, é quando a massa patrimonial já não dá mais, é pequenininha frente às obrigações por ele contraídas. E isso acontece porque ele começa a dispor do seu patrimônio. Onerosamente ou gratuitamente, ele inicia um processo de dilapidação para fraudar um crédito. Ora, quando ele pratica estes atos com a finalidade de fraudar este crédito, de causar um prejuízo, nós já temos a figura do primeiro requisito da fraude contra credores, que é o eventus damini. O eventus damini é quando praticados são vários atos no intuito de causar um prejuízo a um crédito. Mas temos ainda outro requisito, o requisito do consilium fraudis. O que é o requisito do consilium fraudis? É o conluio fraudulento. É quando este devedor, juntamente com um terceiro, combinam de praticar atos de disposição para causar o prejuízo e agindo em conluio, agindo em má-fé, imbuídos de má-fé, portanto. Estes são os dois requisitos da fraude contra credores. Perceba então, eventus damini e conluio fraudulento, o consilium fraudis. Tudo bem? Percebam que estes dois requisitos eles serão necessários, obrigatoriamente o seu preenchimento é necessário, sobretudo quando nós temos uma disposição onerosa do patrimônio, quando o devedor onerosamente, vale dizer aqui, celebra negócios de compra e venda, celebra contratos de compra e venda. Ele tem um crédito, ele tem que pagar, aquele crédito vence. Ao invés de pagar, ele começa a iniciar um processo de disposição e ele vende este bem para um terceiro. Pessoal, neste caso, onde nós temos uma disposição onerosa, aquele credor poderá pedir a anulação desta compra e venda. Sim, poderá pedir. Para tanto, ele precisará demonstrar o preenchimento dos dois requisitos. Ele precisará demonstrar que aquela compra e venda que o devedor fez com um terceiro foi uma compra e venda que causou prejuízos a ele. E além disso, por ser uma disposição onerosa, ou seja, aquele terceiro pagou para aquele devedor, ele precisará demonstrar que o devedor está agindo em conluio com aquele comprador. Tudo bem? Preenchidos esses requisitos, demonstrados para o juiz, fatalmente haverá invalidação dessa compra e venda. Aquele patrimônio que foi disposto retorna à massa patrimônio do devedor e aí então esse credor prejudicado poderá dali retirar e extrair para o pagamento do seu crédito. Um último fator importante você perceber é que tem que, ao tempo da disposição, este credor já ser um credor, de fato. Ou seja, comecei a dispor dos meus bens gratuitamente ou onerosamente, mas antes do ato de disposição já tem que existir o credor para que ele possa alegar o prejuízo. Se é o contrário, estou dispondo dos meus bens hoje, aí eu vou e contraio uma dívida. Esse credor não pode desfazer aquilo que eu fiz antes dele ter se tornado credor.
ok? A temporalidade, portanto, é muito importante. Ao tempo dessas disposições, o credor já tem que estar nesta posição de credor para pleitear esta invalidação. Vamos agora trabalhar com essas invalidações. Na disposição onerosa é preciso, portanto, a demonstração do eventus damini e também do conluio fraudulento. Porque teve o deslocamento do patrimônio, né? Este comprador ele pagou, teve aqui um sacrifício por sua parte. É um negócio jurídico bilateral oneroso. Há, portanto, a figura do sacrifício, da prestação, da contraprestação. O sacrifício por parte dele. Logo, se é um contrato oneroso, eu tenho que demonstrar o conluio fraudulento, além do eventus damini. Mas, se a disposição for gratuita, aí então muda de figura. Porque se o credor quer desfazer um negócio da qual o devedor celebrou com outro, mas de modo gratuito, significa que não teve nenhum esforço por parte daquele que recebeu, do donatário. Se ele começa a doar bens para um donatário, ora, já há uma presunção do conluio fraudulento, de modo que, se estas doações faz com que o patrimônio venha a se tornar irrisório, ou seja, este devedor se torna um insolvente, este credor vai lá e pede a invalidação dessas doações, não necessitando a demonstração do conluio fraudulento, pois ele já está presumido. Outra situação em que há esta presunção é quando o devedor, pessoal, começa a dar garantias a outros credores. Então vamos imaginar, o sujeito ele está devendo para uma pessoa, logo nós temos um credor. Ao invés de pagar aquele credor, ele resolve prestar garantia a outros credores. Pois é, a dívida aqui já está vencida, ao invés de ir lá pagar, né? Não, ele pega o carro que poderia servir como pagamento, não. Ele entrega o carro para ser garantia de outra dívida, para outro credor, e às vezes esse crédito ali ainda nem venceu. Ora, aí fica mais ainda caracterizada a fraude. Então perceba que se ele dá garantia para outros credores, se ele dispõe gratuitamente, desnecessário é também o concílio fraudes. Ainda se a dívida é notória, né? Se a sua insolvência já é notória. Imagine só aquele credor que já tomou as providências cabíveis, protestou este devedor, já lançou seu nome no Serasa, já está com toda a demonstração de publicidade de que este devedor deve para ele uma grana. E aí, ao invés de pagar, ele começa a transferir este bem. Veja, a sua insolvência nesse caso já é notória, de modo que este terceiro que veio a celebrar um negócio com este devedor não foi um terceiro diligente, não tomou dos cuidados necessários, não consultou sequer o banco de dados dos órgãos de defesa do consumidor, o SPC ou então o Serasa. Se ele tivesse consultado, ele saberia que este devedor já tem uma dívida que por sua vez é pública, é notória. Dessa forma, pessoal, pode-se dizer que o concilium fraudes também é o que? Desnecessária a sua demonstração, por ser ele presumido. Neste compasso, então, meus caros, se a dívida for notória, se há também, conforme acabamos de falar, né, a transmissão de garantias ou reforço de garantias a outras pessoas de modo a fraudar um crédito já vencido, se essa disposição é gratuita, e aí eu quero falar contigo mais uma peculiaridade. Por quê? Porque pode ser ainda que este devedor, olha como ele é malandro, ele começa a perdoar outras dívidas. Então você tem um credor, o devedor chegou o tempo de pagar, o credor sabe que ele tem dívidas a receber, pois é, ele é credor de outras pessoas, né? Este devedor é credor de outras pessoas, começa a chegar o tempo para poder fazer o recebimento, este devedor começa a remir, fala não precisa de pagar não, ele perdoa. Meus caros, aqui também teremos um concilium fraude totalmente presumido, sendo possível este credor ir lá intervir, desfazer aquela remissão, pegar aquela parte, para que seu crédito não reste frustrado, insatisfeito. E por fim, uma última peculiaridade que eu quero falar contigo é quando esse devedor não paga, né? Nós já temos essa premissa, sabemos, ele não paga o credor. E ao invés de não pagar o credor, ele começa a pagar outros credores, mas que a dívida ainda não venceu. Olha isso, que loucura. Ele faz pagamentos antecipados, né? Ele quer pagar uma de que tem grande boa-fé e ele vai lá, não, vou te pagar. A dívida não venceu ainda, mas não tem problema, eu vou te pagar. Enquanto o outro está lá aguardando, esperando o pagamento. Nestes casos, esses pagamentos antecipados também devem ser invalidados, a fim de que este montante lá pago seja entregue a este credor que está no prejuízo, né? Está com o seu crédito totalmente prejudicado.
Uma última observação que se faz necessária aqui é que se um terceiro de fato quer a todo custo determinado bem que este devedor está dispondo, ainda mais onerosamente, é bom que ele tome algumas medidas a fim de que a fraude não se ultime, né? A fim de que a fraude não ocorra. Então esse terceiro ele poderá muito bem depositar o valor da coisa em juízo e pleitear para si a coisa. Pois é, ele poderá depositar, chamar o credor, chamar o devedor, falar a coisa vale aí R$1 milhão, está colocado em juízo. O credor que tem lá um crédito de 200 mil, ele pode me falar, separa esses 200 mil para mim aqui, fica com o resto aí, devedor, não tem nenhum problema. Compreendido então a fraude contra credores, pessoal? Trouxe aqui as premissas básicas. Você deve estar se perguntando, mas como que será feita a invalidação? A invalidação desses negócios jurídicos realizados, celebrados pelo devedor, que é reduzido a essa insolvência, meus caros, será feito através da ação pauliana. E quem é? A ação pauliana nada mais é do que uma ação desconstitutiva, que vai visar a desconstituição desses negócios jurídicos. Ela recebe esse nome pauliana em razão do pretor Paulo, não tem nada a ver com o apóstolo Paulo lá da Bíblia, hein? Tem nada a ver com aquilo. É o jurisconsulto Paulo da época do direito romano. Pessoal, essa ação pauliana ela vai ser promovida pelo credor que está com o seu crédito frustrado, que teve o prejuízo. Credor este que, segundo a redação do 158, é um credor quirografário. Para não te levar à exaustão e ficar falando aqui de outras matérias, vamos sintetizar. Credor quirografário é o credor que não tem nenhuma garantia específica. É um credor que não tem um bem imóvel dado em garantia ou um bem imóvel dado em garantia, não. Ele está ali, só assinou a duplicata, aliás, a nota promissória, só assinou o cheque, só assinou o contrato, não tem nenhuma garantia atrelada àquilo ali, não tem nenhuma fiança, não tem absolutamente nada. Por isso ele é chamado de credor quirografário. Ele tem a expectativa de toda a massa patrimonial do devedor. O credor quirografário, seus sucessores, as pessoas que foram prejudicadas, tem a possibilidade do ajuizamento dessa ação pauliana. Ação pauliana que tem um prazo de 4 anos a partir da realização daqueles negócios fraudulentos. E ela tornará todos aqueles atos inválidos praticados pelo devedor, de modo que aquele montante que o devedor havia dado, ou então aquele bem que havia sido transferido, retorna ao patrimônio do devedor, de modo a possibilitar ao credor o avanço sobre aquela massa patrimonial para dali satisfazer o seu crédito. Então agora, pessoal, vamos fazer a leitura de alguns dispositivos. Eu vou narrando contigo, vou fazendo a leitura e aquilo que for necessário, uma nova observação, eu farei, tá joia? Porque você já sabe tudo sobre a fraude contra credores. Aquilo que é elementar já foi aqui colocado. Bora lá, vamos fazer a leitura. Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por estes reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Parágrafo 1º. O igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Aqui vale uma ressalva. Pense você naquele credor que tinha uma garantia, foi dado a ele uma garantia, um penhor. Vamos imaginar que o devedor pegou emprestado R$100 mil e pegou um relógio, o credor pega um relógio como penhor. Meus caros, nesse caso, se aquela dívida acaba se tornando maior do que o valor do relógio, essa garantia ela se torna insuficiente, autorizando, portanto, o credor que venha a ser lesado por atos de disposição deste devedor, autoriza ele ao desfazimento destes negócios por ele celebrado, tá joia? Parágrafo 2º. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. A temporalidade aqui, né, meus caros? Continuando. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Aqui é o exemplo, né, do camarada que está com o nome protestado, no Serasa, etc. E o 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo, com a aceitação de todos os interessados. Parágrafo único. Se inferior ao adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real. Aqui é a fraude não ultimada, né, pessoal? Aqui nada mais é o terceiro se valendo da boa-fé e utilizando o princípio da conservação dos contratos do negócio jurídico, possibilitando que o crédito que uma vez está sendo prejudicado não venha a sofrer prejuízos. Artigo 161. A ação, nos casos dos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente,
a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má fé. Óbvio, né, pessoal? Tem que colocar todo mundo lá no processo. Sujeito que vai provar, né? Sujeito que vai dizer, vai demonstrar sua boa-fé. Tem que colocar lá o devedor e aquele que com ele agiu. Artigo 162. O credor quirografar o que receber do devedor insolvente o pagamento de dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Concurso de credores significa que tem mais de um credor. Neste caso, aquele que recebeu o pagamento da dívida antecipadamente, antes do vencimento, deve repor para que todos os credores, se houver mais de um, possam fatiar e dividir entre si. Artigo 63. Presume-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Artigo 64. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários e indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, industrial ou à subsistência do devedor e de sua família. Aqui vale uma observação, pessoal. São os atos ordinários de boa-fé. O sujeito que precisa pagar a água, a luz, o telefone, a indústria que está funcionando, a empresa. É óbvio que esse cara ele vai vender, ele vai comercializar, ele vai dispor de parte de patrimônio daquela pessoa jurídica ou até mesmo o seu, para que funcione o negócio, para que ele consiga continuar com a prestação do seu serviço. Aqui são atos ordinários de boa-fé. Ninguém vai poder falar, não vai pagar a conta de energia da empresa porque tem um credor que tem que receber antecipadamente. Não, né? Até porque se cortar a energia da empresa, que jeito que esse camarada vai conseguir praticar atos para arrecadar uma grana para pagar aquele credor? Não tem jeito. Então, os atos ordinatórios de boa-fé se mantêm, não serão invalidados. Vamos continuar a leitura. Olha na tela. Artigo 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor, anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Pessoal, hipoteca, penhor, anticrese nada mais são do que modalidades de garantia. Garantia nada mais é do que destacar uma parte do patrimônio e falar para o seu credor, olha, eu peguei a grana emprestada, mas eu vou pagar, tá aqui a parte do meu patrimônio. Você está dando em garantia. Se a dívida vencer e eu não conseguir se te pagar, né, não conseguir adimplir, fica com essa garantia, fica com esse patrimônio. Por isso que esse credor é um credor com garantia, diferente do quirografado que não tem garantia alguma. Tudo bem? Nestes casos, pessoal, das garantias e de tudo aquilo que foi recebido, volte então ao acervo. O que é o acervo? Acervo é quando você tem um concurso de credores. Quando você tem mais de um credor, portanto, se faz um acervo, é uma estipulação de toda a massa patrimonial deste devedor, a fim de que os credores possam dali retirar, extrair o montante devido para a satisfação do seu crédito. O 165 está dizendo que uma vez anulados os negócios, todas aquelas garantias, todos aqueles negócios, todo aquilo que foi anulado reverte para este acervo, para a montagem deste acervo, a fim de que os credores possam dali extrair o montante devido para, enfim, né, acabar com o eventus damni, com aquele prejuízo que estava suportando até agora o credor. Tá certo? Meus caros, é isso que tinha sido dito sobre a fraude contra credores. Espero que você tenha entendido, curtido, gostado. Então, se você gostou, deixa o teu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações e compartilhe com os teus amigos. Eu encerro por aqui esta aula. Então já temos todos os vícios do consentimento demonstrado, este vício social, ou seja, todas as razões de um defeito do negócio jurídico que foram trabalhadas aqui no nosso canal. Tem vídeo de sobra para você assistir estas aulas e implementar um pouco mais ainda o teu conhecimento jurídico. Ficando por aqui, te vejo na próxima aula.